Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da sexta temporada do Finalmente Residente, que é o teu podcast sobre carreira médica, ou seja, todas as possibilidades dessa gama cada vez maior de possibilidades da medicina. E eu estou aqui, eu vou primeiro me apresentar, óbvio, né? Pelo amor de Deus, vamos por etapas. Eu sou o John, sou clínico de formação lá pela Unicamp, professor de preventiva aqui da Medway, host deste podcast desde os primórdios e estou aqui do lado do Rodrigo, galera. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, faço parte do time da Clínica Médica aqui da Medway, me formei lá em Belém do Pará, terminei a residência de Clínica Médica aqui no Albert Einstein, São Paulo, e hoje em dia compõe aqui o nosso querido extensivo e todos os cursos aqui da queridaça Medway. Com um aviso já de largada, o aviso? Já Manda Braba. Gente, já avisando você que tem interesse em fazer o extensivo aqui com a gente, aquele extensivo voltado para São Paulo, o extensivo para você passar nas grandes instituições daqui de São Paulo, o preço aumenta a partir de 1º de abril. E não é mentira. Não é mentira, cara. Piada pronta. Não é mentira. Então, se você está pensando em fazer o extensivo da Medway, aproveita aí essa janela de oportunidade, porque o preço vai aumentar e natural, né, gente? Conforme vai passando o tempo, vai ajustando conforme a gente prometeu também, beleza? É isso. Pro episódio de hoje, Rodrigão, ele é um episódio parte 2. Ele estava na temporada passada, que foi uma discussão que eu e a Joana tivemos com um convidado a respeito de como montar o consultório. E a partir disso, a gente ficou prometendo para vocês, caso a galera comentasse mais de 50 vezes, quero aprender o Canvas de valor. E a gente está cumprindo a nossa promessa, já que aconteceu aí mais de 100 comentários. Rapaz! E, portanto, se apresenta aí, Pablo. Ele volta aqui com a gente para a gente conversar agora de maneira mais aprofundada sobre o modelo Canvas de valor. E aí, Pablão? E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, como é que vocês estão? Bom, gente, estou voltando aqui, né? Deixa eu me apresentar novamente, para quem não me conhece do episódio anterior. Eu sou Pablo Varela, sou médico, formado pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou cirurgião vascular, fiz minhas residências aqui no Rio, cirurgia geral e cirurgia vascular, no Hospital Federal de Servidores do Estado. E depois um MBA de gestão de saúde, alguns anos depois, depois de passar um tempinho aí na assistência e fazendo também algumas outras empreitadas. No episódio anterior, a gente falou sobre como abrir meu consultório. Esse foi o tema lá do nosso podcast, né, John? E muita gente demonstrou interesse ali para saber, entender, querer saber mais sobre o Canvas do modelo de negócio. Essa foi uma ferramenta, na verdade, uma ferramenta visual, que eu mencionei lá no último episódio. E como o pessoal teve bastante interesse, nosso objetivo hoje aqui vai ser passear um pouquinho ali sobre os campos da ferramenta, entender para que serve, para que serve cada campo, que tipo de informações a gente tem que preencher ali para a gente ter um bom mapeamento ali do nosso novo negócio, no caso, para quem está ouvindo a gente aqui, o nosso novo consultório clínico, né? Acho que é basicamente isso. Boa, e eu domino tanto sobre essa ferramenta que eu só falei o título e eu errei 2 vezes. Gente, eu vou gostar muito desse episódio. Provavelmente você, caro ouvinte, vai fazer perguntas que estão na sua cabeça nesse momento, porque eu não faço ideia do que é o Canva. Vou aprender tudo aqui com o nosso querido Pablo hoje. Boa. O que é o Canva, Pablo? Para que ele serve? O que ele resolve em quem pensa em montar um consultório e entender mais sobre o potencial cliente? Boa. Beleza. Bom, pessoal, é importante a gente entender aqui que o Canva ele é uma ferramenta visual, né? Canva significa tela. Se a gente fizer uma tradução livre aí da palavra de inglês para português, e para todo mundo ter um contexto, até mais ou menos 2004, 2005, foi quando o Canvas foi descrito, né? O Canvas do modelo de negócio foi descrito lá pelo autor, o Alexander Osterwalder, né? Ele fez isso numa tese de doutorado dele, escreveu em conjunto com outros autores. Até então se falava em modelo de negócio de uma maneira tradicional. A gente fala modelo de negócio quando a gente pensa, o que é um modelo de negócio? O modelo de negócio é como uma empresa ou um negócio gera valor para o seu cliente, ou seja, que tipo de benefício ele entrega para o seu cliente ou para o seu segmento de cliente, ou segmentos de cliente, e como que ele extrai valor de volta. Como é que uma empresa extrai valor de volta? Gerando receita, né? Fazendo caixa, gerando grana. Então, o modelo de negócio é simplesmente isso, como uma empresa gera e recebe valor.
A questão é que lá atrás, até o desenvolvimento do Canvas, um modelo de negócio ele era descrito num plano de negócios, usualmente. O que é um plano de negócio? É um documento, um texto, normalmente enorme, aí de 50, 100, 200 páginas, onde quem está fazendo o planejamento, normalmente ali o empreendedor, tenta descrever ali toda a operação ali da empresa. Então, no plano de negócio, você passeia ali por todas as áreas, né, críticas e descreve no papel como você acha que a empresa vai ou deve funcionar. A questão é, né, imagina você ler um plano de negócios de 100 páginas. Nem os investidores liam um plano de negócio, né? A gente ouvia bastante isso lá no MBA. Então, você tinha o trabalho para escrever aquilo ali, o trabalho é muito mais para você, que é o dono do negócio, do que para a comunicação. E como comunicação é chave nos tempos de hoje, e como também as coisas mudam muito rapidamente, começaram a entender que um plano de negócio tradicional já não atendia mais a necessidade, né? Tanto de velocidade, quanto de possibilidade de reavaliar o que você escreveu, quanto também a possibilidade de você ter uma clareza sobre como as peças se encaixam ali estrategicamente e que pontos podem ser melhorados. Com isso, então, veio a sugestão, a proposta ali pelo Osterwalder de se usar uma ferramenta visual, template visual, que ele batizou, né, como Canvas do modelo de negócio, aonde a gente possui ali destrinchadas 9 grandes áreas, e nessas 9 grandes áreas são críticas ali para a gente conseguir descrever um modelo de negócio, novamente, como que o negócio gera valor e capta valor. Com essas 9 áreas a gente tende ali a não deixar nada de fora e a gente consegue visualmente entender como que estrategicamente ali as áreas se comunicam. É uma ferramenta que é feita para ser usada individual ou coletivamente, ou seja, se você médico, né, jovem médico formado, vai abrir um consultório com os seus sócios, cara, tem 2 amigos de residência que querem abrir um consultório ou uma clínica comigo. Chama os amigos para poderem preencher a ferramenta em conjunto. A ideia é justamente ter uma impressão de um papel A3, por exemplo, e ir preenchendo o Canvas ali com um post-it. Esse foi o trabalho original feito. Com isso você vai mudando os post-its de lugar, jogando fora e colocando outros até chegar num modelo ideal. Ô, Pablo, manda, John. E para ter esse template, tem que pagar muito? Consegue fácil no Google? Qual que é o caminho da pessoa que vai acompanhar isso? Boa. O modelo, né, o template, ele já está amplamente difundido, tá? Então, se você entrar no www.strategizer.com, strategizer com Y e Z, essa é a empresa ali que derivou-se, né, do trabalho do Osterwalder. E ali na parte de biblioteca de conteúdo de conhecimento, na verdade, Knowledge Library, você consegue baixar o Canvas de maneira gratuita. Legal. Então você baixa a versão para impressão, né? E de maneira paga, no @JohnDamedo, e fazendo um Pix de R$55, você também pode ter o mesmo modelo, mas com vídeo meu também. Mas vai ter um joinha do John lá no joinha. final do... Pablo, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse modelo, por exemplo, um médico recém-formado, tu sabe muito bem, assim, que nós da área médica, posso até estar mentindo um pouco, porque eu fiz administração antes, né? Só que eu fiz administração em 2007, né? Então é muito antigo. Bem antigo, né? Na minha época, o que era? Na minha época era plano de negócio. Era plano de o meu TCC era plano de negócio, tinha que fazer, tinha que escrever esse trabalho de várias páginas, então era uma coisa muito arcaica naquela época ainda mesmo, de fato. Já devia existir o Canva, mas não era aplicado, né? Pelo menos onde eu fiz faculdade. Mas assim, quando eu se forma em medicina, eu já esqueci praticamente tudo que eu vi em administração. Imagina um médico que é recém-formado agora em medicina. Tu acha que ele consegue, já recém-formado em medicina, pegar o Canva e montar? Ou tu acha que ele precisa ter um acompanhamento de alguém que fez administração antes, ou ler alguma coisa antes para conseguir montar? Tem bastante material online sobre como preencher, né? Então, grande parte do que eu estou falando aqui, por exemplo, dá para se achar, dá para se encontrar online. Mas o ponto aqui que você citou, é o seguinte, né? O médico recém-formado. Quando a gente pensa no médico recém-formado, esse cara ainda está fazendo residência. E o Canvas, ele é uma ferramenta para negócios. O cara que está terminando ali, está fazendo residência, ele ainda não está pensando ali em como abrir um consultório, né? Eu acho que a gente acaba ganhando uma milhagem ainda ali na vida, né? Você vai trabalhar com seu chefe, você pega um plantão, você exerce a sua especialidade médica de diferentes maneiras, né? Mas não necessariamente ali já de cara querendo assumir um negócio próprio. Eu acho que isso acaba vindo mais um pouco mais à frente ali, né? Não tão avançadamente, mas um pouco mais à frente na maturidade carreira. maior, de repente. Eu até adiciono que uma característica de quem monta consultório é delegar o máximo possível. O modelo de negócio eu não vejo como algo delegável facilmente.
Porque, cara, você conhece melhor sobre o paciente que você atende, você conhece as dores, os motivos. O que dá para na residência vocês aprenderem isso para antecipar o preenchimento do Canvas, pensando em possibilidade de montar o consultório depois. Tô errado, Pablo? Não, é exatamente isso. E como eu falei, o Canvas é uma ferramenta feita para você preencher e jogar fora várias vezes, até você conseguir encontrar uma que faça sentido. Não o Canvas, mas os post-its que você cola. Porque aqui a gente está falando post-it, mas pode ser digital, tá, gente? Pode ser num PowerPoint, você colocando e tirando ali anotações. Isso é feito de várias maneiras, de várias formas, até você iterar e repetir até encontrar algo que faça sentido. E aí o Canvas, inclusive, ele é usado como uma ferramenta hoje em dia, né? Desde que foi descrito, por startups e em grandes empresas que têm ali um campo de intraempreendedorismo desenvolvido, justamente para permitir inovação. Então, quando nós, né, médicos, cara, eu vou usar um Canvas, não necessariamente a gente vai criar um modelo de negócio novo, né? A gente trabalha ali, principalmente se você for abrir clínica ou consultório, não tem como fugir muito da regra. A gente é super regulamentado, né? Enfim, pela profissão, pelos órgãos reguladores, não dá para inovar muito. Inovar em medicina é pesquisa científica, né? Tem todos os steps ali para ser feitos. Mas a gente consegue usar o Canvas no modelo de negócio para inovar na maneira como a gente monta o nosso negócio e entrega valor para o nosso paciente. E é um ponto aqui tem um ponto importante também, né? Inovar não significa fazer algo novo, significa fazer algo diferente. Então, você gera valor para o seu paciente de uma forma diferenciada. Mais um outro benefício aí. Como que você vai se diferenciar? Isso é algo que a gente tem muita dificuldade para entender quando a gente, por exemplo, termina a nossa especialização, né? Bom, eu sou cirurgião vascular, vou dar um exemplo aqui, né? Eu sou cirurgião vascular. A gente não é preparado para pensar em como que a gente vai se diferenciar no mercado, por exemplo. O meu entendimento no passado era, bom, quanto mais cursos eu fizer, quanto mais horas cirúrgicas eu tiver, enfim, por aí vai, eu vou me tornar um profissional de altíssimo valor. Perfeito. Agora, como que o paciente vai enxergar isso? O paciente enxerga isso, na verdade? Que tipo de paciente? Que tipo de público? Então, essa diferenciação que é importante para você como profissional, no mercado, né? Você tem que planejar a sua diferenciação e a diferenciação ali da sua clínica / consultório. O Canvas é uma ferramenta que serve para você começar a mapear de que forma você vai conseguir executar isso e ser bem sucedido no longo prazo. Boa, Pablo. Eu acho que então ficou claro o que é esse template, mas acho que dá para a gente avançar agora para você apresentar essa ferramenta, como preencher, quais são os momentos, os passos, e é isso aí, tá contigo. Beleza. Bom, como a gente já comentou aqui, a gente tem 9 campos no Canvas, tá? O Canvas é uma ferramenta visual. Então, aqui, na verdade, eu queria só perguntar para vocês aqui da produção, se eu projetar a tela, o pessoal que estiver assistindo vai conseguir visualizar? Ou a gente pode só falar? Eu posso falar aqui no projeta aí, a gente vê. Se eu ver aqui na tela, eu te falo. Perfeito. Compartilha aí. Maravilha. A gente já vê. Eu vou dar uma compartilhada aqui. Eu vou compartilhar um Canvas vazio. Tá. Justamente porque a gente vai ter que olhar aqui, né? Os 9 campos. Então, até deixo o recado para quem estiver vendo este episódio especificamente pelo Spotify ou por algum outro reprodutor de áudio, converte para o YouTube, porque a gente vai visualizar aqui o preenchimento em tempo real. Obviamente. Olhem lá no YouTube que a gente vai conseguir visualizar muito melhor isso que o Paulo vai apresentar pra gente agora. Mas, obviamente, você que também tá no carro aí, que não abre o YouTube no carro, tá? Que fique aí no Spotify com tranquilidade, que a gente vai esmiuçar para você aqui entender também. Exatamente. Na verdade, a gente vai basicamente olhar aqui as 9 grandes áreas, tá, gente? A gente não vai preencher a mão, porque essa, como eu disse, é uma versão que é até do Strategizer, e ela é feita para impressão, tá? Mas vai facilitar com que a gente consiga visualizar o que a gente está falando. Legal. Pode ampliar a tua então, tela, a gente está vendo, tá, Pablo? Maravilha. Então, como um panorama geral, a gente consegue entender aqui que um Canvas ele tem 9 segmentos. Esses 9 segmentos, eles não devem ser preenchidos de forma aleatória. A gente possui, né, uma sequência lógica pela qual a gente tem que passar para conseguir extrair valor assim, estratégico, digamos assim, do que a gente vai mapear. Então, a gente começa dividindo o Canvas pelo lado direito
e pelo lado esquerdo. Normalmente, a gente começa o preenchimento do canvas pelo lado direito e principalmente por este campo aqui, que é o campo de segmento de clientes. Pode ir navegando com o teu mouse, Pablo. Beleza. Vamos ver se a gente consegue dar um zoom aqui. Se eu não conseguir dar um zoom, não tem problema. A gente... Boa. Acho que vai ficar melhor aqui para vocês enxergarem, né? E nós, como médicos, a gente tem total autoridade para falar sobre isso aqui, né? Na verdade. Nem sempre. A gente é treinado para diagnosticar e tratar patologias, mas a gente não é treinado para pensar com a cabeça do paciente, por exemplo. E aí a primeira coisa que a gente precisa fazer na hora de preencher isso aqui é nos colocarmos na cabeça do paciente e principalmente no nicho de pacientes, no segmento de pacientes que a gente vai querer atender ali com a nossa clínica ou o nosso negócio. E aí, por que isso? Vamos pegar um exemplo, por exemplo, de cirurgia vascular. Cara, eu gosto de cirurgia arterial. E eu quero tratar doença arterial obstrutiva periférica. Uma DAOP, ela pode acometer pacientes, por exemplo, de nicho socioeconômico, por exemplo, mais baixo ou de nicho socioeconômico mais alto. Cada paciente, por exemplo, pode ter um tipo de necessidade, além, obviamente, do tratamento da sua doença. Enfim, dá para a gente derivar com isso a análise e a definição de segmento de cliente de acordo com a clínica que a gente quer estruturar. Eventualmente, né, existem patologias que acabam sendo mais segmentadas em algum tipo de coorte, outras patologias para outro tipo de segmentos de pacientes. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você preencher aqui esse campo. É o primeiro campo que tem que ser preenchido, então, como eu comentei. Mais importante também, esse é um campo que faz a gente pensar em nicho. Normalmente, esse é um outro ponto. A gente termina, a gente tem uma especialização e a gente tende a querer atender e tratar todo tipo de patologia da nossa especialidade, muito amplo. Mas quando a gente está pensando com uma cabeça de negócio, o ideal é a gente encontrar um nicho. Boa. Que nicho e que norteadores vão ser esses para encontrar um nicho? O que você, dono do negócio, quiser. Enfim, seja financeiro, seja algo que você goste muito, tem uma recompensa, né, emocional, por exemplo, né, um desejo profissional de trabalhar. Cada um vai ter os seus motivadores, mas o importante aqui é encontrar um nicho para você desenvolver o negócio. Legal. Beleza. Ô Pablo, duas coisas. Eu acho que uma vale a pena comentar com a galera, de conhecer o nicho pode ser um processo de descobrimento durante a residência mesmo. Por exemplo, se você já entender aonde que você vai atuar, pensando no seu consultório, todo paciente que chegar com esse perfil, vale a pena fazer um trabalho investigativo além da consulta basal, de você entender mais sobre a jornada dele, as necessidades, obter ideias, fazer todo esse trabalho de pesquisa para quando chegar na montagem do consultório, já saber muito sobre o perfil de paciente que você vai atender. E a segunda coisa, traduz para a gente cada campo e nos aponta onde você está vendo a cada momento, porque eu estou representando o público, o povo, e a gente quer saber. Eu acho que isso daí que o Pablo falou é muito importante, peraí. Também na cabeça do pessoal, porque assim, quando a pessoa, por exemplo, fiz clínica médica, às vezes a pessoa, quando ela não nicha, que ela quer atender todo mundo, às vezes ela não vai conseguir atender todo mundo. Eu não consigo atender, por exemplo, um paciente que tem 26 anos, porque o consultório ele tem que ser de um jeito, para um paciente mais idoso, que às vezes, um paciente mais idoso trabalha com população idosa, às vezes você tem que ter um consultório mais acessível, um consultório que tenha ali uma redução de risco de queda no seu paciente idoso. Os papéis que você utiliza para fazer a avaliação do paciente idoso são diferentes dos papéis que utiliza para o paciente jovem. Às vezes até mesmo, obviamente você está falando de um modelo de negócio aqui, até que nem o John falou, o caminho que o paciente leva até chegar ao seu consultório é completamente diferente. Um paciente idoso pode ser que ele chegue no consultório por indicação, um outro amigo conversou. O paciente mais jovem, às vezes, chega no seu consultório por marketing, Instagram, totalmente diferente. Então, você tem que nichar o seu negócio. Senão, quanto mais amplo for, mais qualquer tiro que você der para o lugar para cima, você não sabe onde você quer acertar no final das contas. As estratégias ficam mais fracas, mais falhas, né? Isso. Exatamente. Então, isso vai ser contemplado pelos outros campos do Canvas aqui. Mas é exatamente aí. E aí, vejam, né, que tudo isso que você comentou foi derivado do primeiro pensamento, de para quem, né, qual vai ser o meu segmento de cliente, /paciente. Eu não falo paciente aqui, porque a gente está falando com os nossos colegas, né? É esquisito a gente chamar um paciente de verdade. cliente. É esquisito. Então,
qual vai ser o segmento de paciente que eu quero atender. Isso é né, coisa pra de gerar gestor, valor filho, no coração do médico tradicional, pô. Coisa de gestão. Exato. Pablo, Bom, eu corrigi aqui o meu compartilhamento, tá? Então acho que Boa. vocês estão conseguindo Então- ver aqui. tá contigo e sem interromper, você pode passar aí pelos 9 campos do Canvas pra gente aprender. Cara. Então, pulando aqui, se a gente tivesse uma setinha, a gente colocaria uma seta direto para cá, para esse campo aqui, comprido na vertical. Né? Esse campo de proposta de valor, basicamente, ele segue o raciocínio de segmento de cliente, que é o seguinte: uma vez determinado para quem você quer gerar valor, qual valor vai ser gerado? E aqui, quando a gente fala de valor, pessoal, é muito importante aqui a gente entender que não é valor financeiro. O valor aqui é benefício. Então, proposta de valor, normalmente, é uma frase que descreve o benefício que você entrega, como e para quem. Parece fácil, mas é muito difícil, normalmente, a gente conseguir resumir tudo isso em apenas uma frase. Para isso, você tem que ter muita clareza de quem é o seu paciente, aqui vamos dizer de paciente ideal, o que esse paciente ele tem de dificuldades ou dores, o que esse paciente tem na cabeça de desejos a alcançar, e que tipo de resultados esse paciente quer. E é que a gente pega um pouquinho da teoria do design chamada Jobs to be done, né? Ou seja, que tipo de tarefas esse cara precisa executar ou finalizar na vida dele. Aí aqui vem o clássico exemplo, por exemplo, do carteiro que tem claudicação. O cara quer resolver a claudicação para continuar trabalhando, para não ser demitido, enfim. Então, só um rápido exemplo aqui do que tem que ser considerado. E a proposta de valor, ela é exatamente a entrega que você vai fazer para justamente resolver essas 3 grandes áreas aqui que estão na cabeça do nosso paciente-alvo. Ou seja, o que eu vou entregar como um aliviador, digamos assim, da dificuldade, do medo ou da dor que esse paciente sente, dor entre aspas, o que eu vou entregar como benefício para esse cara, ou como que eu vou fazer com que ele alcance ali a tarefa que ele quer resolver, ter como resolver. Exemplo rápido aqui. Uma pergunta. Pode falar. Isso daí eu posso dizer que isso é o diferencial competitivo de uma pessoa, ou não? Isso daí é... Perfeito. Perfeita interpretação. Essa é a parte, na verdade, essa parte inicial é a mais importante ali quando a gente está falando, por exemplo, né, de diferenciação. Tá? Claro, você pode inovar, digamos assim, em todos os campos aqui que estão no Canvas, mas em termos de diferenciação de proposta, essa tarefa, esse trabalho inicial, ele é muito importante. Né? Então, o que você entrega, para quem e como? Basicamente é isso, resumido em uma frase. Isso vai ser norteador, por exemplo, para você depois definir todos os outros campos, porque todos os outros campos vão ter relação com aquilo que você se propõe a entregar para o seu paciente. E aí um ponto aqui interessante que a gente costuma, né, sobre o qual a gente costuma recair como médico. Vou entregar um tratamento de maneira segura, vou entregar um tratamento de maneira ética. Cara, isso é obrigação, né, nossa, né, da profissão. Então, isso não é não tem diferencial. nada de... Exatamente, não tem nada de proposta de valor a isso, está implícito ali no código de ética. Tá? E é super então inespecífico, é muito comum a gente pensar. E super inespecífico. Exatamente. Ô Pablo, Beleza, pega o carteiro Sim. com claudicação, o que seria uma proposta de valor para ele? Seria... A gente poderia pensar em algo... Vamos supor que existe um tratamento que faz com que o cara volte a... resolva a claudicação, digamos assim. Aqui tá chute, tá bom? Resolva a claudicação dele em 7 dias, por exemplo. Então, volte a caminhar em 7 dias, volte a trabalhar de maneira rápida, algo do gênero, né? Entendi. Claro, aqui eu tô sendo pego no pulo, né, pelo John, claro, né, um susto aqui, por algo que tem que ser desenvolvido depois de muito se pensar, tá? Tanto que existe um Canvas, gente, exclusivo para essa tarefa, que é o Canvas da proposta de valor. É outro Canvas e que faz com que o time, né, de produto / marketing, que vai pensar na mensagem, enfim, se debruce exatamente sobre essas 2 grandes áreas aqui. Entendi. Beleza? Eu pensei em algumas coisas assim, por exemplo, customer, o que seria? Vou pensando no paciente mais idoso. Quero atender mais paciente idoso. Customer, sou um geriatra que estou me formando agora. Customer, paciente idoso de tal idade, porque na própria diretriz separam, às vezes tem um paciente octogenário,
eles só atendem paciente que é acima de 100 anos, então eles separam lá nos pacientes idosos, eles mesmos têm um nicho. Às vezes, quero atender paciente idoso de 60 a 80 anos. Delivery, como é que eu atenderia ele? Seria mais ou menos isso? Por exemplo, delivery, eu atender ele no consultório, mas eu também posso fazer consulta domiciliar para esse paciente, com preços diferentes. Seria mais ou menos isso? Sim, aí pode ser também. Aí você vai ter que pensar como que você vai, digamos, comunicar o benefício da sua consulta domiciliar. Você vai atender o cara domiciliar de que maneira? De maneira muito rápida. Você vai montar uma rede logística para entregar um geriatra, aqui pensando em termos de negócio, tá? Uma rede logística para entregar um geriatra em até meia hora após o chamado. Pode ser uma proposta de valor. Ou uma coisa, por exemplo, um consultório de geriatria que eu nicho para classe social A, por exemplo, e uma das dores é, sei lá, ficar com medo de sofrer alguma intercorrência ou o familiar ter esse medo, e eu oferecer proximidade, oferecer possibilidade de contato a qualquer momento e a qualquer dia. Essa ideia que o Pablo falou bom, né? Assim, tu oferecer para ele no atendimento de no máximo 30 minutos em casa. Exato. Ou estar totalmente disponível, entendeu? E precificar depois a respeito desse trabalho. É mais ou menos nessa ideia, Pablo, desses exemplos que a gente deu? Exatamente. E aí, para você propor isso, você teria que entender se de fato essa é uma dor relevante, digamos assim, de um paciente octogenário, né, ou nonagenário, ou dos seus familiares. Que aí, às vezes, o cliente, quem vai pagar não é nem o próprio paciente, né, mas é quem cuida. Entendi. Então, tudo isso entra em consideração quando você vai pensar ali no modelo de negócio. Da mesma forma para dermatologia também, né? Então, dependendo ali do que você vai querer desenvolver, você vai trabalhar com cosmiatria, você vai trabalhar com cirurgia dermatológica, a gente também entra em diferenciações, enfim. Para toda especialidade, você consegue ali fazer um deep dive, digamos assim, no padrão, no tipo de paciente que você quer atender e o que você vai gerar de benefício para ele. Boa. E depois a proposta de valor, Pablo? Próximo passo aí, a gente continua olhando aqui para o lado direito do Canvas, tá? E aí no próximo passo, a gente precisa desses 2 bloquinhos aqui preenchidos para conectar exatamente o segmento de paciente com a proposta de valor. Ou seja, dado que você já sabe para quem você vai gerar valor, qual valor você vai gerar, o próximo passo é você entender como que essa sua mensagem vai chegar ou como que você vai vender, digamos assim, o seu serviço para esse paciente. Então, esse campo aqui de baixo, Channels, ele tem até um caminhãozinho, porque isso aqui quando foi criado, né, isso foi criado para, por exemplo, uma empresa que vende produto. Então, a gente aqui fala de canal de venda, canal de distribuição, ponto de venda. Um consultório médico não vende produto, vende serviço, né? Então, é diferente. Então, pensando especificamente aqui no modelo de negócio para consultório ou clínica, esse campo aqui de canais, ele tem que ser muito mais pensado sobre a ótica de marketing, né? Então, quais canais de marketing você vai utilizar, por exemplo, para ampliar, né, para divulgar, digamos assim, a sua mensagem, a sua proposta de valor para o seu público-alvo. Então, a estratégia de marketing que você vai utilizar, ela entra aqui. E de novo, né? De novo não, mas um ponto importante. Não é somente, não estou falando só de marketing digital, não, tá bom, gente? Porque a gente tende também, às vezes, a pensar em marketing digital. Marketing no sentido amplo mesmo, tá? E após isso, preenchido aqui, então, o campo de canais, a gente preenche o campo aqui de relacionamento com o cliente ou com o paciente, né? E aqui no campo de relacionamento também a gente tem algumas variáveis para a gente pensar. Nesse campo aqui, por exemplo, empresas, né, que utilizam ali o Canvas para fazer esse preenchimento pensam em, cara, como que a gente se relaciona com o nosso paciente? Isso pode depender do ticket que você vai cobrar. Exemplo, faz sentido você cobrar 100 mil reais, digamos, por um procedimento cirúrgico estético e dar um tipo de relacionamento para o seu paciente, digamos, chamado autoatendimento? Ele entra no teu site, ele não fala com ninguém, ele clica, ele compra a cirurgia e ele opera. Faz sentido, né? Totalmente desconexo. Uma pessoa que paga um ticket altíssimo quer um alto nível de relacionamento. Então, vejam que isso está integrado de acordo com o que você vai entregar, né? Com a proposta de valor que você vai entregar. Então, aqui você pode pensar, cara, eu quero ter um relacionamento com o meu paciente individualizado. Isso vai precisar ser entregue, por exemplo, por X secretários, X recepcionistas, mais pessoas que vão estar me ajudando na clínica a fazer um follow-up com o paciente, para saber se o paciente está bem depois da consulta, por exemplo, né? Ajustei a medicação,
Mas eu quero saber como que esse cara tá. Pode ser você, né, o próprio médico fazendo contato, pode ser uma enfermeira sua que você coloca para te dar apoio, mas tudo isso é relacionamento, né? O paciente foi operado, como que esse paciente, como você vai se relacionar, na verdade, no pré-op? Você vai ligar para o paciente na véspera para saber se está tudo bem, se tem alguma dúvida. Tem gente que não consegue entregar esse nível de relacionamento, por diversas razões, mas dependendo do modelo de negócio, faz muito sentido. Alô, dona fulana, tudo bem? Aqui é o doutor Pablo, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá com alguma dúvida para amanhã? Pô, encantamento lá em cima. Da mesma forma no pós-operatório. Paciente no D1, D3, D7. Meio que precisa de alguma coisa. Só para dar a ideia para quem tá ouvindo, follow-up é segmento, tá? Porque às vezes a galera também não é muito acostumada com o termo do business, vale a pena. Follow-up é segmento e ticket é o preço de venda, né? O preço que você cobra em relação a um determinado serviço, né? Isso que eu ia falar, pessoal, é muito importante, porque olha só, a gente tem muito essa ideia de relacionamento com o paciente só no consultório, mas quando você está pensando no modelo de negócio, o relacionamento, que nem o Pablo falou, ele é um relacionamento pré, durante e pós-atendimento sempre. Então, não esqueça de uma consulta que eu fiz com um médico, cara, que ele me passou uns exames para fazer e eu não fiz os exames. Só que um belo dia eu recebi uma mensagem dele. Falou, Rodrigo, eu te pedi uns exames e tal, você não chegou a fazer, fez, porque tava na época de dar o retorno na consulta e eu não tinha retornado, né? Então, cara, só o fato dele ter me mandado uma mensagem para saber se eu tinha feito, já falou assim, pô, vacilei com o médico, né? Vou fazer o meu exame. E, cara, isso gera... Parabéns, Rodrigo. Foi um excelente paciente. Nota 0. E às vezes até o médico te chamar pelo nome já gera um valor para ti. E isso não é muito óbvio durante a residência, porque a gente tem muito atendimento muito vertical, assim, muito pontual, né? Muito transversal, para ser correto. O Pablo falou uma coisa assim que... às vezes pode ter ouvinte pensando assim, isso que o Pablo falou é impossível, porque assim, como é que eu vou ligar para paciente? Eu tenho aí 200 pacientes, como é que eu vou ligar para 200 pacientes? Gente, mas é exatamente o que o Pablo falou, você tem que montar um modelo de negócio que seja compatível. Não dá para você falar assim, olha, eu vou atender 50 pacientes no dia e ao mesmo tempo eu quero ligar para 50 pacientes. Fica inviável, pensando que você tem um horário de vida pessoal, um horário de vida profissional, um horário de vida, às vezes, de trabalho, de acadêmico, de outras coisas que você está fazendo, realmente fica inviável. Então, olha só, eu quero ligar para todos os pacientes, então minha consulta vai demorar um pouco mais, eu vou atender menos pacientes no dia, minha carteira de paciente vai ter tantas pessoas que eu consigo manejar. Isso tudo tem que ser pensado. Mas eu cobro mais também. Mas eu Às cobro vezes, mais se eu também. atender 50 pacientes, não faz sentido esse modelo de negócio. É isso que é o exercício, né? Exato, exatamente. Boa. E aí, pessoal, então passando dessa etapa, a gente passa então para o campo esquerdo, tá? Dado que tudo foi pensado aqui para o lado direito, se eu descer um pouquinho a tela aqui, vocês vão ver que o que embasa, o que apoia esses campos aqui, esses 4 campos aqui, de geração de valor, né, para o paciente, isso tem uma consequência para você, dono do negócio, que é o quê? Ter geração de receita. Então, de que maneira você vai cobrar por isso? Para nós, né, que somos médicos, estamos falando aqui de uma clínica médica, a gente vai cobrar muito provavelmente pelo serviço prestado. Porém, para que todo mundo tenha ciência, a gente possui inovação aqui, né? Então, por exemplo, os serviços de software na nuvem, né? Os SaaS, Software as a Service, modelo de assinatura recorrente, restaurantes que cobram por hora de permanência do cliente no restaurante, não por prato consumido. Vejam que é uma forma de ter geração de receita, né? E tudo isso é pensado sempre no modelo de inovação e certamente com o uso aqui do campus, tá? Então, as 4 áreas de cá geram receita e você descreve aqui no seu campus como você vai ganhar dinheiro. Pablo. Consulta, procedimento e por aí vai, né? Trazendo isso para a realidade de consultório, nessa parte de geração ali, nesse campo de geração de valor, poderia ser, por exemplo, eu ter pacotes diferenciados e oferecer diferentes tipos de coberturas e serviços, às vezes para o mesmo agravo, mas o paciente pagando a mais, ele tem acesso a outros benefícios. Por exemplo, WhatsApp com resposta até 30 minutos de qualquer intercorrência. E aquele que paga menos, por exemplo, eu ter uma outra opção, que é só a consulta clássica, assim, né? Daí tem o retorno e tal. Faz sentido isso? Nesse momento? Faz sentido sim.
É claro que tem que se entender se existe aceitação ruim, mas faz do sentido. mercado, né? É meio ruim, sabe? Sua proposta é meio ruim. Isso é uma porcaria, Você né? paga R$ 49,90, por exemplo, para ter acesso ilimitado à John minha equipe de Machado. enfermagem. Olha, Ao John Machado. R$ 49,90 por mês. Não, gente, a gente tá aqui brincando, mas isso é ótimo. Inclusive, pra na gente Meta, a abrir gente vai lançar esse né? pacote, tá? R$ 49,90, Exatamente. acesso ilimitado a John Machado. Número, resposta em 30 minutos. Acabou, a gente vai explodir de receita. Exato, mas isso lá fora daria certo, tá, gente? E por quê? Aqui no Brasil a gente tem muito difundida a cultura do WhatsApp e do telefone do médico assistente. Lá fora não é tão fácil um paciente, conseguir acesso ao seu médico, né? Na verdade, o cara não tem nem médico. Às vezes ele está dentro de um serviço, por exemplo, ou a clínica ali, é sabido que a clínica tem um horário comercial para atendimento dos pacientes. Se o cara tem uma emergência, ele acaba indo para um serviço de emergência. Ninguém pega o telefone e liga para o médico. Então, esse tipo de cobrança, por exemplo, de geração de receita por essa via aí, talvez dê certo lá fora, porque culturalmente isso é aceito. Aqui no nosso país, a gente tem uma cultura diferente, né, de maior acessibilidade. Então, como eu disse, você vê se tem aceitação e se encaixa, né? Bom, seguindo aqui então o nosso preenchimento, aí a gente passa para o lado esquerdo do Canvas. Lado esquerdo, veja o que a gente tem aqui, né? Recurso-chave, atividade-chave e parceria-chave. Então, depois que se foi feito o trabalho aqui para entender, né, o que a gente vai gerar, para quem, como que a gente vai entregar, aí você começa a pensar na sua estrutura operacional, digamos assim. Então, o que eu vou precisar, recurso-chave, para entregar a minha proposta de valor. Exemplo rápido aqui. Aí aqui entra tudo, né? Pode ser recurso humano, pode ser recurso físico, pode ser recurso tecnológico. Então, vamos supor, estamos com um modelo de negócio aqui para uma clínica dermatológica que quer atender pacientes AAA e que são mulheres executivas que trabalham muito, média de 35 a 45 anos, normalmente tem um filho ou dois, no máximo, e não podem perder tempo com o downtime dos tratamentos de cosmiatria. Exemplo. Então, isso significa que na minha clínica, como recurso-chave, eu vou precisar do equipamento XYZ para fazer um tratamento que está englobado aqui na proposta de valor, né, para um determinado tipo de patologia, e que não gera downtime para esse tipo de O que é downtime? Obrigado. Downtime, gente, é uma expressão que significa o tempo de recuperação pós-tratamento. Então, fez um peeling químico, por exemplo, ali, super agressivo, tá? Que o pessoal da dermato me corrija se eu estiver errado. Ou fez um tipo de laser, por exemplo, ali, agressivo também, um laser fracionado, e que deixa a pessoa lá ali com uma área de tratamento cheia de poros ali sangrando, enfim. A pessoa vai ter um downtime para voltar ao trabalho, né, por exemplo. Então, aqui eu chutei, tá? Equipamento que não tem downtime. Então, isso entra aqui em recurso-chave. Prontuário eletrônico, em nuvem, entra em recurso-chave, por exemplo. Enfermeira para fazer a triagem pré- e pós-operatória, digamos assim, dos seus pacientes, entra em recurso-chave. Tá. Então, tudo que você pensar vai ser colocado aqui. Depois você passa para a atividade-chave. Então, aqui está muito vinculado também ao que você quer entregar para o seu paciente. Então, vamos supor, vamos criar uma clínica que só atende pé diabético. Vejam que não é uma clínica de cirurgia vascular, é uma clínica de pé diabético, voltada para a condição clínica. Ali a gente pode ter, por exemplo, curativo, é uma atividade-chave. O cara que é um pé diabético, ele vai querer fazer um curativo na clínica. Que tipo de recurso a gente precisa para isso? Uma enfermeira e uma estrutura para se fazer um curativo, né? Com irrigação com soro, etc. Né? É mais todo instrumental ali necessário. Nutricionista, nefrologista e por aí vai. Atendimentos, então tudo isso vai sendo colocado aqui nas atividades e nos recursos. Beleza? Por fim, a gente tem esse campo de cá que são de parcerias. Então, vamos supor, eu sou ortopedista, gosto de jogar bola, eu sou especialista em joelho, e aí quem gosta de futebol sabe, né? Futebol extremamente traumático no joelho. E aí eu fiz uma parceria com um clube, por exemplo, da minha cidade, que tem 5 campos de society, e a galera ali, o campo está ocupado 100% do tempo com a galera jogando bola. Eu fiz uma parceria com o clube para eu ser referência deles
no atendimento ali das lesões durante os jogos. Isso é uma parceria. Vai gerar para paciente... deixar um monte de buraco no gramado para cair. Exatamente. Tem uma parceria ali. Exatamente. Contrata uns zagueiros ali para entrar de carrinho Só na lembrando galera. que a gente falou no início do episódio que ética é básico, tá? Não precisa... Exatamente. Isso é uma parceria. Ou a sua rede de relacionamento médico. Exemplo, você é cirurgião plástico e você decide fazer parceria, por exemplo, criar relacionamento ali com ginecologistas do seu bairro, por exemplo, que queiram te referenciar pacientes mulheres, porque você, como cirurgião plástico, obviamente, vai operar ali 100% de mulheres, digamos assim, dos seus pacientes. Tá? Pablo, Então, isso entra em parceria-chave. Eu incluiria também nos parceiros chaves, por exemplo, fornecedor. Às vezes, por exemplo, a gente fala, eu sou um cirurgião plástico, faço procedimento. Então, eu tenho minha parceria com a indústria tal, que me fornece o equipamento tal, mais barato. Também entraria aí os fornecedores? Sim. Parceria comercial também entra. E também a gente pode colocar aqui outros tipos de parceiro, voltando para a cirurgia plástica. Hoje em dia a gente tem algumas técnicas de fisioterapia chamadas de taping, né, por exemplo, que os fisioterapeutas costumam aplicar para reduzir edema pós-operatório, hematoma, etc. Cara, eu tenho uma parceria aqui com uma clínica de fisioterapia que me manda um fisioterapeuta, digamos, para o perioperatório ali. Eu agendo a cirurgia e a clínica já me manda. Isso é uma parceria-chave para entregar, obviamente, aí um serviço premium, né? Então, aqui são as parcerias. Então, fechamos aqui o campo esquerdo. E aí, reparem, né? Quando a gente começa a falar de, cara, o que eu vou precisar, veja que a gente falou de recurso, né? Principalmente recursos e até atividade. Os recursos vão gerar estrutura de custo. Então, é por isso, então, aqui no campo esquerdo, a gente tem aqui na base a estrutura de custos. Então, quando a gente começou a falar do Canvas, a gente falou, são 9 sessões, mas a gente não preenche aleatoriamente. Justamente, as coisas estão posicionadas de maneira que exista uma lógica ali na correlação entre elas, né? Entre a proximidade desses campos, aí pelos princípios de Gestalt, né? Que a gente conhece. Então, proximidade faz com que a gente entenda como semelhante ou relacional. É por isso que a gente tem aqui a estrutura de custo próxima aqui aos recursos e atividades-chave. Legal, Tu é assim inteligente ou tu estudou isso antes? Não, eu estudei bastante. Eu sou inteligente. Então, me falaram que eu tinha um podcast para gravar com vocês, pessoal. Eu resolvi me preparar, entendeu? Pô, trouxe até É legal que o Canva ele tem uma visualização, parece a visualização que a gente vê de DRE, né? Que é a demonstração de resultado de exercício. Tu começa vendo ali a parte de cima, que são as receitas, e depois tu finaliza com os custos, né? Para chegar no lucro no final das contas. O Canva tem um pouco essa ideia, né? De tu enxergar primeiro de onde é que tu vai gerar a receita, e dessa geração de receita tu vai entender de onde é que vem os teus custos. E, obviamente, Exato. A receita tem que ser maior que a despesa, senão tu não tem uma empresa, tem um buraco que suga teu dinheiro, né? Boa, e é isso que eu ia perguntar. Eu tô com esses 2 ali de baixo preenchidos, o que eu faço depois, Paulo? Então, aí o próximo passo, como a gente comentou, isso aqui é uma ferramenta, né, visual, que vai fazer com que você pense nas 9 grandes áreas estratégicas para o seu modelo de negócio, mas não é suficiente. Normalmente a gente embasa, né, um Canvas com uma planilha financeira. E na planilha financeira vem o seu planejamento ali de receitas, despesas, se a gente pensar em fluxo de caixa ou em DRE, né? Aí depende da competência, assim. Mas isso tem que ser embasado por uma planilha. E aí você vai planilhar ali, por exemplo, o teu planejamento de investimento, a tua estrutura de custo. A gente vai ter um investimento ali em CAPEX, por exemplo, que vai ficar imobilizado. Você vai ter o investimento, vai ter a estrutura de custo ali do OPEX, então custo fixo, custo variável, enfim, aí a gente já entra ali numa classificaçãozinha ali de gestão de custos, beleza? Boa. Eu acho que nesse episódio o principal valor é ajudar a galera que está no consultório a encontrar valor, a encontrar soluções, a encontrar, refletir sobre coisas, porque se a gente parar para olhar, a gente como recém-formado, a gente sabe de medicina e mais nada. Então é meio que para dar uma expandida na consciência de vocês, para que vocês que estão na residência, para que vocês que estão no internato, para vocês que são médicos recém-formados, que vocês saibam quais são as respostas que precisam obter até montar uma boa proposta de valor para o consultório de vocês. Obviamente, chegando até aqui, vocês têm autonomia a respeito do que vocês vão fazer, então é importante que vocês mesmos tentem construir. E aí os próximos passos, aí vale a pena eventualmente você aprofundar o estudo per si, sozinho assim, né, para poder evoluir, gerenciar o seu próprio negócio,
ou então ter alguém aí do lado para poder olhar para essas planilhas, ter uma consultoria de alguém que tem mais experiência em relação a isso. Afinal de contas, nem todos nós somos como o Pablo, que montou e gerencia o seu próprio negócio, não é mesmo, Pablo? Não, gente, e John, assim, para a gente encerrar, né, uma mensagem importante aqui, né? Nada disso que a gente está falando para de pé se você, como médico, não fizer bem a sua parte, né? Se nós não fizermos a nossa parte como especialistas, prestando um atendimento atencioso, humano, com rigor técnico, e deixando o nosso paciente ali satisfeito, né, do tratamento que ele está recebendo. Nada disso para de pé. Então, o importante, você que está terminando a sua especialização, por exemplo, é justamente cuidar da tua parte técnica. Então, seja o melhor que você pode ser, o melhor especialista que você pode ser, entregue o melhor tratamento para o seu paciente, e aí depois você começa ali a fechar os gaps, digamos, de planejamento para negócios, mas primeiro as primeiras coisas, né? Para a gente resumir aqui. Boa. Eu acho que essa ferramenta que o Pablo trouxe pra gente, pessoal, ela é muito importante. Na administração, a gente divide a nossa visão em alguns campos, né? Então, a gente tem um campo estratégico, a gente tem um campo gerencial, a gente tem um campo operacional. E isso que o Pablo traz pra gente, ele tá no campo estratégico, que tem que ser, na verdade, o primeiro passo que você tem que fazer antes de montar um consultório. O que a gente mais vê hoje em dia é o médico que abre o consultório sem pensar no que ele quer fazer no consultório, sem ter esse planejamento estratégico prévio. Então ele tem apenas o conhecimento operacional, porque ele fez a residência XYZ, ele sabe atender o paciente, ele sabe tratar tal doença, mas o cara não pensou em marketing, o cara não pensou em como é que ele vai fazer o recebimento do paciente, o cara não pensou como ele vai montar o consultório, quem é o público que ele quer atingir. Então esse é o primeiro passo para você montar o consultório, ter a visão estratégica do seu negócio, da sua empresa. O restante, galera, eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente vai fazer uma residência, vai saber tratar muito bem um paciente com DPOC, um paciente geriatra, um paciente da cirurgia. Tenho certeza que você vai ser um ótimo cirurgião. Só que, além da parte técnica da medicina, existe uma outra parte operacional que nem todo médico domina também, que sabe fazer o imposto de renda de uma PJ? Ninguém sabe. Você sabe? Dá pra dizer aí que 99% não sabe. Eu não sei também. Você sabe como é que você Tamo contata uma empresa de cartão de crédito se você quiser receber por cartão de crédito? Como é que você vai receber seu pagamento? Como é que você vai receber o dinheiro? Ele tem que cair na sua conta ou ele tem que cair na conta PJ da clínica? Isso é a parte operacional, burocrática do nosso Brasilzão, que eventualmente, dependendo de quantos comentários tiver, a gente pode trazer de repente alguém para conversar. Também... Receita Federal, onde chama alguém da Receita. Tu já foi administrador ou tu fez a faculdade e não usou pra nada? Não, eu trabalhei como gerente financeiro ainda, uma época. Fiz pós em finanças, só que aí depois que eu fiz a pós em finanças, eu saí um pouco desse lado de finanças corporativas e comecei a gostar muito mais da área de mercado de capitais. Então comecei a me afundar mais, foi na época de debênture, na época de trabalhar com opção, com ação. Eu não entendi nada do que vocês falaram. Eu vou sorrir, acenar e dizer que massa. Porra, parabéns. Explica aí a renda fixa versus variável. Isso. É isso. Renda fixa versus variável. A gente já teve um episódio sobre investimento. Mas, Pablo, cara, quero te agradecer profundamente aí por dividir mais um capítulo de conhecimento aqui com a gente. Eu acho que gera muito valor para quem tá ouvindo. Por mais que não execute esse modelo nesse momento, eu acho que muita gente vai executar sim, mas ajuda pelo menos a ver de médico para médico sendo passado, vendo que é possível, vendo que não precisa delegar algo tão importante estratégico da empresa, que é importante a gente pelo menos fazer o exercício ou participar ativamente como um protagonista desse exercício. E, cara, hoje tá tudo na internet. Tem modelos detalhados de como preencher, tem modelos exemplificados de como preencher. A gente precisa sair dessa inércia de delegar tudo que é importante sobre o nosso negócio, sobre o nosso consultório e ser um pouquinho mais ativo em relação a isso, né? Perfeito. Quero agradecer então. Quer deixar uma mensagem final aí pra galera? Não, eu faço as suas minhas palavras. Sucesso. Perfeito, João. Grande Rodrigão, obrigado então aí. Fecha esse episódio maravilhoso. Galera, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio nosso do Finalmente Residente. Sexta temporada rolando com tudo, bombando em todos os podcasts, todos os streamings de áudio, no YouTube também. A gente lê os comentários de vocês no YouTube, viu? Inclusive estou falando mais próximo do microfone graças ao feedback de vocês nos comentários do YouTube, viu? Esperamos vocês nos próximos episódios, hein? Beijo, valeu! Tchau, pessoal. Tchau, Pablo.